aqui, boa noite para quem está chegando agora, Antônio Henrique do Morantero, né, que saiu e voltou, o Eliakim Silva, o Renato Xavier, que está dizendo o Miguel Urion, que é o nosso convidado de hoje, é um grande homem. Olha, ele é um artista de coração enorme e um grande homem, né? A Ángel Terrada, Estrela de Davi, diz assim, maravilhoso para o nosso convidado, Miguel Urion, né? Temos também aqui o André Luiz Moura, a Maria Badi, né? Também o Eliakim Silva, que já comentou aqui com a gente, e nessa roda de conversa, a professora doutora Nazaré Pena e a professora mestra Samira Lodi, né? E a gente está aqui misturando gastronomia, filosofia e muita arte com o Miguel. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos e vamos colocar o nosso bonde para frente. Ô, Miguel, o Antônio Henrique já mandou uma pergunta aqui para você. Sobre o Botano Boneco. É em inglês que você quer ou é em outro idioma? Ele perguntou inglês, ponto de interrogação. Aí acho que ele já está dando aí uma indireta que ele está querendo fazer a sua tradução. Me diga, é em inglês? O inglês seria o ideal no momento, né? Uhum. Se ele tem outra língua, bem-vindo também, não tem problema nenhum. Vou aceitar com o maior prazer. Com certeza, e eu fico muito curiosa, como seria a tradução, viu, Antônio Henrique, do botano boneco em inglês, porque é uma expressão muito que eu escuto aqui no Ceará, né? Botano boneco, não é botando, é botano boneco. Eu queria só saber como seria a tradução em inglês. Seria bem curiosa, né, Miguel? Não tem tradução. Ô, Miguel, conta uma coisa aqui para a gente. Quais são as principais dificuldades que você encontra para continuar a tua arte, para criar novos trabalhos? Dificuldades não só de materiais para isso, mas também dificuldade no mercado artístico. Conta aí para a gente quais são as principais dificuldades. Bom, esse ano a dificuldade é a Covid, né? O turismo aqui no Fortim parou, então tem todo esse cuidado também com o público, né? E parou aqui a luz, mas vou falar. A maior dificuldade para o artista é encontrar material e produzir sua arte, né? Meu material é usado com papel e lápis. Não é todo mundo que está preparado para comprar esse tipo de material. Muitas vezes desvaloriza porque é papel e lápis. E não é bem assim, né? Um dos quadros mais famosos do mundo foi o quadro do Grito, feito com giz de cera em cima de um papelão, né? Então, isso realmente não tem nada a ver. Quem fala isso é quem não tem consciência do que está falando, né? Porque o artista realmente que é artista, ele pinta até em bueiro, como foi o Jean-Michel Basquiat, e prega na parede com um martelo e um prego. Não tem limite. Mas até hoje em dia o lápis está caro. Papel bom é o papel canson e tem que ir para Fortaleza para comprar dimensões que realmente você gostaria de trabalhar. Bom, então é mais ou menos isso. Mas não há dificuldades para trabalhar praticamente nunca, né? A dificuldade é em vender para pessoas que entendem de arte. Já é mais difícil. Miguel, e como é que você vê o mercado artístico? Não sei se você tem essa compreensão do Ceará todo, mas pelo menos da região onde você está. Você vê esse mercado artístico? Assim, as pessoas acolhem bem? É muito competitivo? Como é que é? Bom, de um tempo para cá aumentou bastante os artistas querendo se envolver com a arte para sobreviver, né? Mas tem espaço para todo mundo, cada pessoa tem um estilo diferente para encantar as pessoas. Vejo que tem muito trabalho bom sendo feito, né? Tem para todos os gostos. Agora é esperar que a Covid passe para que o número de comprador aumente,
porque está cada vez mais competitivo, né? Quando não tem muitos compradores, mas o mundo é grande, tem muita gente para conhecer e vender para eles. Aí, falando nisso, quem se interessar pelo seu trabalho é direto com você no ateliê ou tem algum mediador, atravessador? Como é que é, Miguel? Diretamente comigo, através do Instagram, do Facebook, né? Você pode me achar como Miguel Urion, tá lá. E quem desejar conhecer minha galeria pode entrar em contato. Uhum. Bom, aí depois a gente conversa. Com certeza. Professora Nazaré, agora é a sua vez de fazer mais uma pergunta para o nosso Miguel Urion. Eu chamei Urion, mas é Urion ou Urion? Pode ser, né, Miguel? Pode ser. Vamos lá, professora Nazaré, fique à vontade. Vamos pensar aqui uma coisa que você quisesse dizer, né? Antes de mais nada. Não que eu queira perguntar, mas algum outro recado, alguma outra coisa que você talvez quisesse dizer. Aí você fica à vontade para falar na minha pergunta, né? A gente já falou um pouco de liberdade, que é fundamental para um artista, é a base, é tudo. E aí você fala um pouco aí do que você está querendo, né? Pronto. Fala, Miguel. Pode falar. Gostaria de falar sobre um projeto utópico, né? Porque do jeito que está indo a situação do planeta, vai chegar um momento que os recursos naturais e tudo mais vai se esgotar e não vamos se dar bem, né? Enquanto ser humano. E tem um projeto de um visionário que morreu criando esse projeto chamado Projeto Vênus e deixou para a gente uma salvação. É uma utopia, mas que pode dar certo, porque o dinheiro já não tem mais sentido. Trabalhar a vida inteira, morrer de trabalhar, e é totalmente desumano com relação a muitas coisas. Bom, pesquisem Projeto Vênus, tá? Que vocês vão ficar encantados com o projeto. Não vai mais precisar de dinheiro. E talvez tenhamos um pouco de igualdade entre as pessoas, né? Que a gente tenha mais oportunidade também. Uhum. Ô, Miguel, fora os nossos efeitos de sonoplastia que a gente está tendo, né? Sem combinar aí. Miguel, você não gostaria de falar qual que é a filosofia base desse Projeto Vênus? Que eu fiquei curiosa. A filosofia básica bom, primeiramente, não tem mais dinheiro, né, na sociedade, e segundamente, está em harmonia com a natureza. E também, bom, o núcleo do projeto é uma faculdade de estudo, em que você pode estudar o que você desejar, você pode viajar onde você quiser, são meio de locomoção totalmente, em total simbiose com a natureza, não polui, vão acabar com o plástico, mãos de obras escravas vai acabar porque vai ser máquinas que vão ser usadas, e o ser humano só tem a desfrutar do seu tempo para a produção artística, filosófica, cientista, e assim vai. Creio que todo mundo ocupado não vai mais encher as cadeias, né? Uhum. O Miguel, o autor do projeto é quem? Você falou? Foucault. Sim, Michel Foucault. E aí, quem gerencia o Michel Foucault? Porque ele já partiu dentre nós. Não é Jean-Michel, é outro Foucault. Tá certo. Mas o Michel Foucault também gostaria muito de falar sobre isso, você não acha? Com certeza. Pois é. Você poderia, se você tivesse falado o primeiro nome, né? Mas eu pensei logo no Michel Foucault, claro, né? Não é a professora Nazaré. Professora Samira, agora eu sei que você tem outra curiosidade para perguntar ao Miguel. Qual que é, então? Nossa, eu tenho várias curiosidades. Eu não sei por onde começar. Mas eu gostei da professora Nazaré dando toda a liberdade para ele, né? Trazer Desculpa, vou corrigir. Não é Foucault, é Fresco. Meu Deus. Não, peraí, para tudo.
Vamos repetir o nome do autor do projeto Vênus, ao qual o Miguel se referiu como Foucault. Eu associei ao francês, intelectual francês, Michel Foucault, mas não é. O verdadeiro autor do projeto se chama, como é, Miguel? Jacques Fresco. Jacques Fresco. Olha só, gente, atenção. Jacques Fresco. Pronto, Jacques Fresco. E o Eliakim já está dando outro spoiler. Que projeto massa, nunca tinha ouvido falar. Então, ele está convidando a gente também para descobrir esse projeto. Pois não, professora Samira, a professora Samira, passo já para você. Professora Samira, você disse que tinha muitas coisas, vamos começar pela primeira. Vamos lá. A gente viu que o traço do Miguel, as características, peculiaridades, as particularidades são bem definidas, são muito bonitas, é surrealista, abstrato, né? É um trabalho diversificado em técnicas, né? Ele usa caneta, esferográfica, lápis de cor, grafite, outras coisas. E daí, assim, eu me remeti à gastronomia também. Quando você falou, professora Abda, do prato, das misturas, o prato saboroso, bonito, interessante, que a gente come pelos olhos, é um prato colorido, né? Tem que ser um prato colorido, né? Então, eu queria saber do Miguel o que as cores representam para você, Miguel. Certo. Bom, primeiramente, a composição do prato, né? Assim como em qualquer arte deve existir. Eu poderia explicar sobre a composição, né? Para como formar um prato que seja harmônico, tudo isso, seja chamativo, né? Mas demoraria muito a falar sobre isso. Mas na tua pintura, o que as cores representam para você? A gente vê que há assim, é muito colorido. Tem algumas pinturas são só em preto, mas a maioria, a maior parte delas são cores que você utiliza. Sim. Cada cor tem um peso, né? Tem uma medida, não é colocada assim na loucura, é bem controlado para manter um equilíbrio dentro da composição. Por exemplo, aqui eu retratei uma criança de rua, né? A temática é bem forte. Tem uma única luz, né? Que ilumina tudo e deixa o conteúdo harmônico, por mais que só tenha uma cor, né? Sim, sim. É bem difícil de explicar, é mais fácil de fazer. É um sexto sentido que a gente adquire com a prática e se faz naturalmente. E o melhor é sentir, né? Porque nesse período da pandemia, além de trabalhar, cozinhar, eu também me aventurei a pintar, e só pintei mandalas, não saía das mandalas. Daí eu pergunto, aproveito aqui, que habilidades, né, são fundamentais para o artista, para ele sair, se aventurar em outras técnicas? Ela não tem que usar borracha, tem que usar o erro e partir do erro, tentar consertar por outras vias, né? Porque quando você erra, você está aprendendo. Então, por que apagar o erro, né? Se ali foi uma aprendizagem. Então, pode ser usado outras técnicas em cima, pode ser colagem, recortar, colar em outro fundo, para dar outro ambiente, infinita possibilidades. Então, não jogue no lixo que você acabou de errar. Vai ser material jogado fora à toa. Gente, fala já, Nazaré. Gente, quanta filosofia, Miguel. Olha só, é uma densidade o que você falou, e potente, né? Partir do erro para seguir por outras vias. Eu penso que, professora Samira e professora Nazaré,
não é só uma questão filosófica, né? Mas é uma questão potente para o nosso cotidiano, principalmente a gente que vive no mundo da ciência, da educação, que acha que não tem erros, né? Como a ciência não tem erros, mas a ciência ela se fundamenta exatamente em cima dos erros, por isso que ela avança, por isso que ela cresce, por isso que ela é tão importante na nossa vida, né? E então, partindo dessa frase, Miguel, tão profunda, a professora Nazaré talvez tenha alguma conexão com isso que eu terminei de falar. Pode dizer, manda ver. Lembra o Niels Bohr, que foi um dos maiores filósofos, um dos criadores da física quântica, um dos maiores pesquisadores do século XX, né, que é o físico assim mais alto nível. Ele dizia que um cara que é especialista em uma coisa é o cara que fez todos os erros em cima de alguma coisa, porque aí ele aprendeu realmente. Então, o cara que errou tudo para poder chegar a ser especialista, porque ele pode responder pelos erros, né? Eu achei essa frase sensacional, né? O cara que errou todas, aí ele pode acertar. Foi o Niels Bohr que falou isso, né? Um cara assim que é o Einstein, um dos Einstein da física. Agora, eu queria lembrar de outra coisa também, é que falando sobre a gastronomia e arte, tem um filme belíssimo que chama A Festa... Quem que se lembra desse filme? Alguém se lembra de A Festa de... Babette! Isso, Samira! Lindo, né? Era assim, né? Fazia aquela coisa que terminava todo mundo assim numa paz, numa alegria, quer dizer, todos os sentidos floresciam, né? Quer dizer, havia assim, uma explosão de... Aquelas pessoas se encontraram, né? Se entenderam. O filme é belíssimo. E tem toda aquela coisa que você falou, da dificuldade, da luta, porque é um trabalho, assim, uma mão de obra, uma coisa muito dura para, né, conseguir fazer a festa de Babette. Então, fora a festa de Babette, que é muito bacana, você tem inspirações também em outras linguagens artísticas, como a música, o cinema? Tem? Sim, a gente tem que se alimentar de poesia, né? Porque o mundo real é bem difícil de aguentar. Então, a gente tem que ir para outras vertentes artísticas também. A música é uma delas, que nós faz transportar para outra dimensão, né? Nós faz relaxar, meditar também. E eu não escuto o que a mídia mostra. Eu procuro fugir e me basear com letras que realmente têm algum sentido na minha vida. Não... Você é um underground, você também é underground. Você gosta das coisas do underground que não está aí no mainstream, é isso? Com certeza, né? Não tem como não dar apoio aos movimentos que precisam de visualizações e não são divulgadas, né? Merece ser vista, mas não tem aquele apoio, né, financeiro das grandes mídias. É uma pena. Bom, se cada um puder curtir o like no Facebook ou no YouTube, ajuda muito o artista. Com certeza, olha aí, gente, a dica. O Antônio Henrique está dizendo o seguinte: ele caiu e voltou, né? E aí ele disse: adorei não usar a borracha, usar o erro, partir do erro, como diz o Miguel, como a base da renovação, né? Ele disse: sensacional, eu adorei. Né? São os comentários dele aqui para a gente. Ô, Miguel, eu sei que você já viveu muitas experiências bacanas, uma delas você já citou, que foi uma experiência espiritual. Agora, assim, do ponto de vista do campo artístico, quais são, ou tem alguma assim, que é muito forte para você, que você gostaria de compartilhar com a gente? Uma experiência artística muito forte que você já vivenciou? Recentemente foi o meu livro, né? Porque anteriormente a isso, tive uma crise de ansiedade por conta da Covid, né? Que eu não imaginaria ter. E a arte, fazendo o livro, me ajudou bastante a sair. Me curei da ansiedade, que foi algo que me marcou assim, na minha vida. Nunca imaginaria passar por isso. Foi uma emoção bem forte, né? Crise de pânico, do nada,
não tem porquê. E você saber lidar com isso sozinho, né? Sem ajuda de medicamentos ou psicólogo, foi pela arte. Não teve medicamento, não teve uma ajuda externa, assim, fui eu comigo mesmo e deu certo. Graças a Deus. Que bacana, Miguel, isso é muito importante, isso tem uma relevância muito forte para as pessoas que estão nos assistindo, que talvez estejam experimentando um momento de picos de ansiedade, né, ou de uma depressão, que já passou de uma simples tristeza para uma depressão, e que acham que as drogas, que eu tô falando das drogas no sentido dos medicamentos, né, que são drogas, são o caminho mais evidente para se curar, quando na verdade é só um equilíbrio químico que vai acontecer. Na verdade, a cura, né, a possível cura, o alívio daquele momento, é uma percepção mais holística, como você coloca, né, da experiência que você já vivenciou, com o momento que você se encontra com a arte te consegue ser para você um bálsamo medicinal. Então, é muito bacana você trazer essa experiência para a gente, porque talvez alguém esteja nos assistindo e esteja experimentando algo desse tipo. E dizer também, né, gente, que não precisa ser um mega artista como o Miguel para poder se utilizar da arte para aliviar ali a pancada do dia a dia, né? Como ele disse, senão a gente morre. Quem sabe você fazendo os seus rabiscos ali já te ajuda pra caramba, né? E a caminhada também, né? O movimento físico leva ao pensamento, ao relaxamento. O esporte é fundamental também na cura. Andar já ajuda muito. Se você andar durante 1 hora por dia, é fantástico. Com certeza. Sempre. Com certeza, gente. Olha aí a dica do Miguel para a gente. A arte, a atividade física, não é isso, Miguel? Outras linguagens artísticas, uma boa alimentação, uma boa relação com o meio ambiente, tudo isso reestrutura esse nosso organismo, não é isso? Tem recadinho aqui para... Diga, Miguel, pode falar. Não, e me tornei vegetariano também, foi um processo muito bacana que eu me lancei. Hoje em dia não sinto mais prazer, eu tenho repulsa, até pelo cheiro, que antes me agradava muito, eu sonhava com peixe. Hoje é uma coisa que eu não tenho satisfação em lembrar. É incrível o corpo, né? A gente se adequa da melhor forma se a gente quiser. Então você se tornou vegano, então? Não, vegetariano. Você está na fase ainda do vegetariano, tá certo. O Renato, ele diz o seguinte, ô Miguel, a Laura Mendes, esposa de Renato Xavier, se refere a Miguel, a terceira característica dele, gente, como um fera no mundo das artes, né? Primeiro foi um artista de coração enorme, depois um grande homem, e agora um fera no mundo das artes. Também concordo, Renato. E aí ele acrescenta, está de parabéns. O Marcos Alberto de Oliveira Vieira, nosso amigo, Marcos, que foi professor da FVJ, né? Que é um artista também potente. Marcos diz o seguinte... Primeiro, ele manda um abraço aqui para a professora Nazaré, para a Samira e para mim, muito grata, Marcos, e ele diz, a arte cura e transcende, antevendo elementos que muitas vezes não são tangíveis, mas percebidos pela criação artística. Você concorda, Miguel, com isso? Com certeza, né? A gente é mergulhado numa dimensão... tão pessoal que você não sabe se está agradando ou não.